Shalom, irmã! O que achou da nossa celebração? Tava top o louvor, né? Verdadeiro show. Tava mesmo, só faltou Jesus aqui. Vamos pregar, a partir de hoje, sobre olhar para Cristo e estar ocupado com Cristo em vez de estar ocupado com as suas próprias vontades. Mas qual é o valor de ver Jesus? Como isso coloca dinheiro na sua conta, ou comida na sua mesa, ou isso ajuda seus filhos nos estudos? Os crentes que me fizeram muitas vezes essas perguntas acham que estão sendo pragmáticos, mas não percebem que milagres acontecem quando eles mantêm os olhos em Cristo Jesus. Veja o que aconteceu a um pescador chamado Pedro, um dos discípulos de Jesus, em Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao verso 33. Eu quero que você leia comigo, queridos. Nunca é demais ler a palavra. Não deixe a sua carne te impedir de ler as Escrituras do Senhor. Diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus, imediatamente, lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Verso 28. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Verso 29. Jesus disse: venha, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Verso 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Verso 32. Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Verso 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Declare isso, queridos. Verdadeiramente, eu hoje sou Filho de Deus. Quando o seu barco estava no meio de um lago, seria mais prático para ele, como pescador, experimentar ficar no barco. A ciência diz que quando você entra na água, vai afundar. A ciência diz: quando você entrar na água, você vai afundar. Eu quero, queridos, me aprofundar em Mateus com você. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em Jó. Jó, capítulo 9, no versículo 8, diz assim: olha que poderoso. Sozinho ele estende os céus e anda sobre as costas do mar. Quem faz isso, queridos? O Senhor. Quero que você abra comigo agora lá em Lucas, capítulo 24, no verso 37, 38 e 39. Lucas 24, 37, 38 e 39. Olha que diz assim: eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês?
Primeiro, eles estavam assustados, depois veio a dúvida no coração deles. E olha no verso 39, vejam as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Eita Deus! Olha como que Deus é poderoso, queridos. Vamos nos aprofundar. Abra lá em Deuteronômio. Eu gosto de trazer coisas para nos aprofundarmos no Velho e no Novo Testamento. Deuteronômio, capítulo 31, no verso 6 diz assim, olha que poderoso. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Queridos, abra lá em Josué, olha o que o Senhor fala para Josué. Josué capítulo 1, a partir do verso 6 ao verso 9. Olha o que o Senhor fala para Josué. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido para onde quer que você ande. Verso 8. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite na palavra, de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será o quê? Bem sucedido.